Agora vamos voltar a falar sobre a mudança na política de preços da Petrobras. Por isso a gente conversa com um convidado especial, Rodrigo Zingales. Ele é o diretor executivo da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, que mais uma vez atende gentilmente a Jovem Pan News. Rodrigo, grande abraço, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui novamente. Pois é, assuntos importantes. Hoje um dia muito especial, né, para quem acompanha esse segmento como você. Como particularmente você e Abre Livre receberam esse anúncio por parte do presidente da Petrobras, ele que estava ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Trata-se, segundo eles, de uma nova estratégia comercial para a elaboração dos preços. Claro que eles vão levar em consideração a referência dos preços internacionais, mas vão se apoiar demais em ingredientes nacionais, no custo operacional aqui do Brasil. Como você entende que deve ser essa formulação de preços e, particularmente, vê risco de interferência do governo? Eu acho que, pensando em Brasil, no crescimento do nosso país, eu acho que essa medida ela visa estancar aumentos de preços abusivos ou acima daqueles custos Brasil. Então, a gente vê com muito bons olhos essa mudança da política, até porque os preços internacionais que estavam sendo utilizados pela Petrobras para sua precificação no mercado doméstico eram preços de cartel, né? Preços definidos pela OPEP e, consequentemente, estavam longe de ser preços de mercado. Então, a gente vê com bons olhos. Em relação ao anúncio feito hoje, a gente acredita que ainda a Petrobras ela deve dar alguns passos pensando não apenas na sua política interna, mas também pensando no mercado, nos acionistas, nos concorrentes, clientes e consumidores finais. O que quer dizer isso? Precisa ter mais transparência para saber exatamente o que a Petrobras entende como seus custos marginais, o que a Petrobras entende como custo Brasil, o que seria a concorrência de preços de mercado que ela está considerando e como ela fará para que realmente o mercado brasileiro seja 100% atendido. Dado que hoje a Petrobras, pensando em gasolina e diesel, capacidade de produção, de atendimento à demanda total nacional gira em torno de 75%, 80%, pouco mais, pouco menos. Então, acho que esses pontos precisam ainda ser mais esclarecidos pela Petrobras. Agora, para além dessa questão, Zingales, que envolve esses reajustes para baixo que foram anunciados hoje, a divulgação dessa nova política de preços a ser praticada pela estatal, há muitas expectativas de outras mudanças também que já foram aventadas, tanto pelo ministro de Minas e Energia, como também pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates. Há uma intenção muito forte, acredito que isso esteja sendo estudado ainda, de mudar o foco da estatal, que hoje tem todos os investimentos de energia, ou pelo menos boa parte deles, voltados para o pré-sal. Há uma intenção de descolar um pouquinho a atuação do pré-sal e investir em refino, em transição energética, em produção de energias renováveis. Hoje mesmo, Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, disse que defende a autossuficiência brasileira no refino de gasolina. Como vocês estão acompanhando essas questões que estão no radar da estatal, do governo, de mudanças que seriam significativas na condução da empresa? Essa é uma bandeira que a gente já vem falando há muito tempo e os investimentos realizados pela Petrobras na elevação da sua capacidade de produção de gasolina e diesel tem sido estagnado, ou foi estagnado nesses últimos 7, 8 anos. Então, o que a gente fala o Brasil não consome petróleo, o consumidor final não consome petróleo, ele consome gasolina e diesel. Então, a gente precisa, sim, a Petrobras como líder do mercado, como uma empresa de economia mista, controlada pelo governo, ela precisa, sim, aumentar os seus investimentos na produção de gasolina e diesel. Então, o que a gente acredita se realmente a Petrobras vai para essa direção, a gente entende que é uma política acertada, porque se o Brasil hoje o Brasil já é autossuficiente em petróleo, né, na produção e exploração de petróleo. Se a gente se tornar autossuficiente na produção de gasolina e diesel,
qualquer oscilação no mercado internacional não vai afetar o Brasil. E a gente sabe que o aumento do preço da gasolina e do diesel no mercado interno significa inflação, inflação significa recessão, falta de crescimento do país e a economia toda se torna prejudicada, além, é claro, dos consumidores diretos. Agora, trazendo um pouco essa discussão para o dia a dia da população, do ponto de vista dos revendedores e da precificação, o quanto essa redução, essa nova política deve impactar de forma imediata nas bombas? E os revendedores, os empresários, os donos de postos de combustíveis, eles devem procurar ganhar um pouco mais com essa diferença, ou essa redução que foi anunciada deve chegar às bombas? O que é possível adiantar para as pessoas que consomem gasolina, diesel nos postos de combustíveis pelo país? Daniel, esse é um ponto muito importante e também uma outra bandeira que a gente vem defendendo, e é importante esclarecer para os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan que os donos de postos não compram diretamente gasolina e diesel da Petrobras. Eles compram das distribuidoras. O que isso significa? Que a redução de preços hoje anunciada pela Petrobras, na verdade, ela vai para a gasolina e diesel adquirida pelas distribuidoras. Se as distribuidoras não repassam a queda do valor da gasolina e do diesel integralmente para os postos acabam não conseguindo repassar também integralmente essa redução para os consumidores. Os postos acabam se prejudicando nisso, por quê? Porque eles estão na ponta final e eles acabam sendo acusados pelos consumidores de abusarem da sua posição aí da revenda, o que não é verdade. Por quê? Porque se o posto não recebe o desconto concedido pela Petrobras, o posto ele não consegue repassar integralmente esse desconto para os consumidores. Então esse é um ponto que a gente vem alertando não apenas os consumidores, mas também as autoridades públicas, que investiguem também ou principalmente as condutas e comportamentos das distribuidoras. Nos últimos anos, as principais distribuidoras aumentaram consideravelmente suas margens e seus lucros. Em compensação, os postos estão cada vez com margens menores e tendo mais dificuldade para se manter vivos no mercado. Então, o que a gente diz ou se muda a regulamentação, permitindo que os postos comprem diretamente gasolina e diesel da Petrobras e façam as misturas, para aí sim essas reduções de preço serem repassadas diretamente para os consumidores, ou então tem que se fazer uma análise, uma investigação e uma regulamentação melhor para dar transparência aos preços das distribuidoras, que na cadeia as distribuidoras não são obrigadas a divulgar os seus preços, diferentemente da Petrobras e dos postos, e com isso o mercado inteiro vai saber quem está abocanhando uma maior parcela dessas reduções. E aí a gente vai enxergar e vai verificar que, na realidade, quem abocanha isso é a distribuidora e não o dono de posto. Tá certo, importantes pontos observados pelo Rodrigo Zingales, diretor executivo da AbriLivre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, destacando e analisando essas mudanças na política de preços da Petrobras. Rodrigo, muito obrigado pela participação mais uma vez, grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, bom jornal para vocês e uma boa noite a todos. Obrigada, Zingales, boa noite.